Vocês estão prontos para mais uma EBD na minha casa? Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e vamos lá! A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula fazendo uma oração a Deus, agradecendo por mais este dia? Então feche os seus olhos e oremos. Senhor Deus, Pai querido, nós queremos neste momento te agradecer por mais este dia, por mais esta aula e também te agradecer por este novo ano que se inicia. Que esse novo ano possa ser uma bênção em nossas vidas. Pai querido, abra os nossos corações, abra as nossas mentes para que possamos entender a tua preciosa palavra. Abençoe a cada criança de forma especial. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E estamos aqui para iniciar mais um trimestre. E o tema do nosso trimestre é Deus realiza sonhos. Isso mesmo. Você crê que Deus realiza sonhos? Eu creio. E nós vamos, neste trimestre, falar sobre o José, a história de José, mas com ênfase, nos sonhos, tá bom? E a nossa lição de hoje, a lição de número 1, tem por título Tudo começou com um sonho. E para você que ainda não recebeu lá a sua revista, não foi buscar a sua revista, nós estamos usando aí uma edição especial da CPAD, que a CPAD disponibilizou. Tá lá, na igreja guardadinho, mas me avise antes para que eu possa separar, tá bom? Quando você for retirar aí a sua revista. E para quem não tem a revista, você pode acompanhar na leitura bíblica que está lá em Gênesis, no capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 8. E hoje nós vamos aí iniciar de uma forma diferente. Na revista de vocês tem uma seção nova que não tinha na do trimestre passado, que é essa daqui, ó. Trocando ideias. E a perguntinha que tem aí do Trocando Ideias é a seguinte: você acredita que Deus pode revelar o futuro? E aí? Fica aí essa questão para você. Você acredita que Deus ele pode mostrar para você o futuro? Revelar o futuro que vai acontecer amanhã, depois de amanhã ou daqui a 10 anos? E aí? Escreva aí com as suas palavras. Se sim, por quê? Se não, por quê? Depois compartilha conosco, tá bom? E nós vamos agora para a nossa lição bíblica. Eu vou deixar o nosso exercitando a memória depois da história, porque eu acho que vai ficar com melhor compreensão. E eu pergunto para vocês: vocês têm sonhos? Qual é o seu sonho? Eu fiz essa pergunta essa semana aí para vocês, né? Qual é o seu sonho? Eu, quando tinha a idade de vocês, meu maior sonho era assim que em casa tivesse paz, que meus pais não brigassem. Mas, em benefício mesmo assim, próprio, algo palpável, que muitos têm sonhos de coisas, objetos ou de repente de conhecer um lugar, meu sonho era ter o meu quarto, porque eu dormia com a minha avó na cama de casal junto com a minha avó durante muito tempo. Então, quando eu tinha a idade de vocês, eu ainda dormia com ela. E eu queria muito ter minha própria cama, o meu guarda-roupa, se possível ter um quarto só para mim. Então era um dos meus sonhos quando eu tinha a idade de vocês. Mas sabe, crianças, hoje nós vamos falar de um jovem na Bíblia que tinha sonhos especiais. Ai, mas como assim, tia? Era diferente. Eram sonhos especiais. Não era algo assim que ele queria, que desejava. Não,
Eram sonhos especiais, porque estes sonhos eram dados por Deus. E você sabia que Deus fala com vocês por meio de sonhos também? Vamos descobrir. Vocês estão lembrados que teve um trimestre aí que a tia falou sobre este homem aqui, sobre o Jacó. Vocês estão lembrados do Jacó? Foi aquele homem que teve um encontro com Deus, lembra? E aí Jacó, ele se casou, não foi mesmo? E ele teve ali uma grande família. E olha só como era grande a família do Jacó. Aqui nós temos os 12 filhos de Jacó. E a nossa história de hoje vai se passar quando Jacó ali estava morando em uma cidade chamada Canaã, com toda a sua família, com seus 12 filhos. Vocês sabem o nome dos 12 filhos de Jacó? Que pergunta difícil, não é mesmo? Mas este filho aqui que a tia acabou de colocar, vocês conhecem bastante. É o José. O José era um dos filhos mais novos de Jacó. E sabe, crianças, Jacó amava muito a José, porque foi um filho que nasceu já quando Jacó já era velhinho. Era o filho da velhice de Jacó. Mas sabe, os seus irmãos não compreendiam isso. Como é que um pai pode gostar tanto, amar tanto um filho desse jeito? Então, os irmãos de José não compreendiam, porque Jacó amava mais a José. E sabe, crianças, tudo isso piorou quando o Jacó deu um presente especial para o José. Deu para ele uma túnica especial de mangas longas para o José. Quando José recebeu esse presente, os seus irmãos ficaram muito enciumados, com uma certa inveja e não gostaram nadinha. E sabe, crianças, o pai ali de José, o Jacó, deu este presente, né? E essa túnica tinha um significado, queria dizer aí que José estava sendo abençoado, como se ele fosse o primeiro filho, mas ele não era um dos primos, não era o primogênito, ele era um dos mais novos. Então ninguém conseguiu compreender o porquê deste presente especial. Mas a Bíblia nos diz que Jacó amava muito a José, porque era o filho da sua velhice. E sabe, crianças, José, ele era muito sonhador. E certa noite estava lá José dormindo, quando de repente ele teve um sonho. E nós vamos ler na Bíblia que sonho foi esse. Então abra aí a sua Bíblia em Gênesis 37, no versículo 7. Olha só o que ele sonhou. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo e de repente o meu feixe ficou em pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então José teve esse sonho e ele foi lá e sabe o que ele fez? Ele contou este sonho aos seus irmãos, que o seu feixe de trigo, que ele era o feixe de trigo maior, e 11 feixes pequenos se curvavam diante desse feixe maior. E nessa hora os irmãos olharam assim para José. Ué, você está querendo dizer que você teve esse sonho aí e que você é esse feixe maior, como se fosse um rei,
E nós somos esses 11 feixes menores e vamos ter que se curvar diante de você? Ou seja, nós vamos ter que te obedecer. Você vai mandar e a gente vai ter que obedecer? Nessa hora a coisa não ficou muito boa, porque os irmãos já tinham ali muitos ciúmes do José, muita inveja, e naquele momento o ódio ali também aflorou, porque os irmãos de José achavam que ele estava querendo ser melhor. Eles não compreendiam que José sonhava, tinha ali sonhos especiais que eram dados por Deus. Então aquilo tudo soou como algo arrogante, não é mesmo? Então seus irmãos ficaram ali muito irritados. Mas José não contou aquele sonho para eles querendo irritá-los. Ele contou porque eles eram seus irmãos e ele confiava neles. Então ele queria dividir aquilo que ele teve, aquele sonho que ele teve com os seus irmãos. Ai, crianças, e a gente vai parar a nossa história por aqui. Mas eu te pergunto, será que alguma vez você passou por uma situação dessas? Onde um irmão ou sua irmã, seu irmão ficou irritado com você ou com ódio de você, ficou aí enciumado com você e você reagiu como? Será que ou você ficou enciumado ou você ficou irritado com seu irmão? E aí? Como tem sido o seu relacionamento com o seu irmão ou com a sua irmã? E fica aí uma questão para vocês pensarem. O que nós podemos fazer para evitar que os nossos irmãos fiquem com raiva de nós? Será que podemos fazer algo para que eles não fiquem irritados? Pense aí com vocês e essa história continua na próxima aula, tá bom? E vocês têm aí no Exercitando a Memória o nosso versículo de hoje, que está no Antigo Testamento. Lembra que a Bíblia está dividida em duas partes? Antigo Testamento antes de Jesus nascer e Novo Testamento depois que Jesus nasceu. Então, o nosso versículo de hoje está na primeira parte, que é o Antigo Testamento. Está lá no livro de Jó. Se você não conseguir achar, lembra que a tia sempre fala? Vai lá no índice da sua Bíblia, procura lá o livro de Jó, vê que página que tá e vai até ele. E aí você vai procurar o capítulo, que é o número maior, de número 33, e o versículo, que é o de número menor, no versículo 15. E eu vou ler aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus, 100% verdadeira. E diz assim, Jó 33, 15. De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, Deus fala por meio de sonhos ou de visões. Jó 33, 15. Nós já aprendemos em outro momento que Deus fala de diversas formas, não é? Ele fala por meio da sua palavra, ele fala por meio de um louvor, ele pode usar uma pessoa para falar com você. Mas o nosso versículo de hoje está nos dizendo que quando nós estamos dormindo, no sono profundo, que é nesse momento que nós sonhamos, ele pode falar conosco por meio dos nossos sonhos. Isso mesmo. Será que você aí já teve sonhos dados por Deus? Mas o fato é que ele pode falar com você por meio dos sonhos. E nós temos aí as nossas atividades. Nós temos a atividade de número 1, super fácil, que diz assim: de acordo com a lição de hoje, complete o esquema abaixo. Então, vocês têm 4 questões que deverão ser respondidas conforme a lição de hoje, tá bom? Não se apresse. A lição de número 2 nos diz assim: nossa lição terminou mostrando o aborrecimento dos irmãos de José. E imagine se eles não tivessem ficado zangados. O que poderia ter acontecido? Escreva um final diferente para essa história. Então, ao invés de ficar zangado, o que poderia ter acontecido? Legal, né? Tô curiosa para descobrir
essa atividade de vocês, tá bom? E embaixo tem a agenda bíblica, que é um versículo que vocês vão ter que ler todos os dias, referente ao assunto da nossa lição. Então, faça e mande lá a fotinho para nós. E vocês têm aí também, na lição de vocês, nosso plano de frequência, que são essas nuvens de sonho, e aí tem 13 nuvens, uma para cada aula, e tem aí nome e sonho. Então vocês vão escolher aí, perguntar para alguma pessoa que vocês queiram, ou da sua família, ou um amigo, vai perguntar qual é o sonho dessa pessoa. E cada lição que você for realizando, você vai fazer isso. Eu sugiro que nessa primeira lição você coloque o seu nome e o seu sonho. E aí você vai colar na página seguinte, tá bom? Conforme você for fazendo as lições. E eu também vou fazer aqui. Eu perguntei aí para todos, ó, já fiz envelope de todos os meus alunos. Perguntei qual era o sonho, né, de cada um. Alguns já me responderam, outro não. Estou esperando. É uma pergunta simples, tá bom? Papai e mamãe aí, por favor, ajude nisso. E eu escolhi hoje o da Fernanda, tá bom? E aí eu vou colocar aqui atrás o nosso painel e todas as aulas eu vou orar pelos sonhos de vocês. E o da Fernanda eu gostaria muito de compartilhar. Ela me respondeu o seguinte, que o sonho dela é que a cura de seu vovô, pois ele está internado. Então o vozinho da Fernanda está internado. E o sonho dela, neste momento, ela não conseguiu pensar em outra coisa, a não ser que o seu vovô fique bem e seja curado. Então, hoje nós vamos colocar aqui no nosso mural o sonho da Fê e nós vamos orar, encerrar essa aula orando pelo sonho da Fernanda, tá bom? Oremos. Senhor Deus, Pai querido, neste momento nós queremos te apresentar este sonho especial, este pedido especial, o pedido da Nanda, que é a cura do seu vovô que está lá no hospital internado. Ela deseja que o seu vô seja curado e que ele possa voltar para casa. E neste momento nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa, Deus, fazer, ó Deus querido, realizar este sonho. Que o Senhor possa ajudar, ó Deus querido, a Fernanda, que o Senhor possa ajudar o seu papai, a sua mamãe, o seu irmãozinho, e que o seu vovô fique bem, que o Senhor possa fazer a sua vontade, da forma com que o Senhor quer para a vida dele. É o que nós te pedimos neste dia, Senhor. Vá ao encontro, ó Deus querido, do vovô da Fernanda e o ajude em todas as coisas. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E a nossa aula fica por aqui. Um beijão